Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo do nosso podcast Mais Contabilidade, Mais Sucesso. Podcast criado para você, empresário e empresária, para ajudar você a pagar menos impostos do jeito certo. E hoje estamos aqui com a Elinádia Rodrigues. Tudo bem, Elinádia? Olá, Everton, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Elinádia, você poderia compartilhar conosco um pouco do seu currículo, das suas qualificações, para a gente poder entender a sua pegada? Certo, Everton. Primeiro quero te agradecer pelo convite. Bom, eu sou a Elinádia Rodrigues, eu sou contadora por formação, por genética, porque todo mundo, eu digo sempre, todo mundo lá em casa é contador, então eu não saberia fazer outra coisa a não ser contabilidade. Sou mestre em administração de empresas, sou conselheira no Conselho Regional de Contabilidade do Ceará, como coordenadora da Comissão de Compliance do nosso Conselho Regional de Contabilidade, diretora de assuntos acadêmicos no IBEF, que é o Instituto Brasileiro de Executivos em Finanças, aqui no Ceará, e professora universitária. Massa, show de bola. A Elinádia tem um currículo muito extenso aí, isso significa dizer que ela vai poder compartilhar muita coisa com a gente. Bom, antes de continuar, eu gostaria de dizer uma coisa que eu não sei se você sabe, Elinádia. Na verdade, eu não sou contador, eu não sou graduado em contabilidade. A minha área é desenvolvimento de software. Você sabia disso? Não sabia, Beto, não sabia, mas olha, eu vou te dizer, eu tenho conversado muito com colegas da sua área, porque a eficiência dos próprios sistemas, né, dos softwares, em parceria com a contabilidade, já chamavam, né, a nova era da contabilidade, já não é mais nova, um processo de automação de atividades, para que, digo muito assim, pessoas dizem, mas aí a máquina, o sistema vai tirar a nossa profissão. Não, a gente vai poder fazer a ciência contábil, que é o processo de análise, e isso vai nos dar mais eficiência no tempo, para que a gente possa fazer um processo de análise. Então, os desenvolvedores de sistemas, softwares, são os parceiros, assim, tem que andar junto, lado a lado, na nossa linha aqui, no batalhão aqui horizontal, para poder seguir em frente. Verdade. E eu já gostaria de começar fazendo uma provocação bem legal. Olha só, você disse, não, eu tenho convivido, tenho conversado com vários colegas da sua área e tal, e eu vou fazer uma provocação bem interessante. Olha só, será que hoje em dia ainda é interessante a gente falar em pessoas de área X ou de área Y? Porque se você pensar bem, o que acontece é que a tecnologia da informação, ela vem causando tantas transformações no mercado como um todo, que na verdade, muitas das áreas, elas têm evoluído e se misturado com outras áreas. Se você pegar, por exemplo, a contabilidade, ela sofreu tanta mudança depois que a tecnologia da informação começou a evoluir, que hoje em dia a gente, pelo menos eu não consigo dizer direito onde é que começa, em muitos casos, onde é que começa a contabilidade e onde é que termina a tecnologia da informação, né? Então é só uma provocaçãozinha sadia. É uma provocação muito boa, tá, Everton? Porque e no meio acadêmico a gente já trabalha muito isso. Eu fui coordenadora de um curso de contabilidade por 5 anos. Hoje eu optei para ficar somente em sala de aula, mas a gente já trabalha muito, desde o processo da formação profissional, na multidisciplinariedade. Então, em algumas formações, os cursos, eles andam juntos até o terceiro semestre. A partir do terceiro semestre, entram as específicas e, ao final, existe novamente essa convergência de estarem, né, juntos, porque é preciso que o profissional entenda que eu, por ser formada em contabilidade, preciso de um braço que é o Everton, que é formado em tecnologia da informação. Quem está na tecnologia da informação precisa saber que ele é um braço para a contabilidade. Então, quando a gente começou
dentro da nossa contabilidade, com a implantação do Sistema Público de Escrituração Digital, lá em 2016, 2015, 2016, que os contadores iam participar dos cursos de formação, você via muito mais profissionais da área de tecnologia da informação do que propriamente de contadores em si. Por quê? Porque é muito mais valioso você entender o TXT que está por trás daquele software que está ali implantado, do que só o software em si. Porque dentro do Sistema Público de Escrituração Digital, que é o SPED, você sabe que as fichas se comunicam. Então, uma coisa que eu altero em uma ficha, em um bloco, se eu não alterar no outro, ele vai dar problema. E, por vezes, fazendo isso diretamente no software, sem ser um arquivo, eu vou gerar mais erros, mais inconsistências. Isso não é só para o SPED, isso se aplica para todo o resto. Então, você entender, hoje eu tenho estudado muito, tenho me especializado na parte do compliance, e um dos pilares, espero que a gente possa avançar e falar um pouquinho mais sobre ele, está ligado diretamente ao processo de canal de comunicação. Canal de comunicação, ele pode ser feito de todas as formas, até através de uma urna. Mas o que é que a gente busca como profissional? A forma mais eficiente. Eu busco eficiência de curto prazo e resiliência de longo prazo. O que é que eu preciso para ser mais eficiente? Eu conseguir chegar a todas as áreas que eu preciso de comunicação dentro de uma empresa. Eu preciso de softwares, eu preciso de sistema. Então, hoje, quem está comigo é uma pessoa da tecnologia da informação, para que possa desenvolver meios e mecanismos de garantir essa eficiência a curto prazo e resiliência a longo prazo. Então, eu acho que isso já vem, concordo plenamente com você, eu não vejo profissional da área X, da área Y, porque são coisas que são específicas da área. Mas eu vejo como um sistema, né? É uma organização de profissionais com suas complexidades, mas que é, como eu te disse também lá no início, assim, tem que entender que os profissionais, e nas suas diversas formações, a sua multidisciplinariedade, eles fazem parte de um batalhão assim, de frente, não mais em linha vertical, mas em linha horizontal, em prol da melhoria e do ganho, né, da geração de riqueza, proteção patrimonial, jurídica, otimização de processos dentro das organizações. Verdade. Olha, Nádia, você está falando aí e eu estou começando a enxergar aqui várias frentes, várias possibilidades de a gente conversar. E acho que a gente vai precisar de marcar outro bate-papo para a gente conversar sobre isso também, porque senão a gente vai acabar se perdendo aqui. Eu sou empolgado. Bom, mas vamos lá. Oi? Verdade, eu também. A gente começa a conversar e também espera a gente estar indo assim, ó, para vários. Deixar não tem tempo para terminar, não, viu? Oi, Nádia? Está conseguindo ouvir? Pronto. Tinha travado um pouquinho aqui, mas melhorou agora. Já voltou ao normal. Eu estava te ouvindo bem. Pronto. Beleza. Vamos lá, então. Eu gostaria de que a gente pudesse trabalhar em torno do tema compliance na realidade das pequenas e médias empresas. Eu tento me voltar, geralmente, para esse público, porque nas grandes empresas já existem equipes de profissionais qualificados para cuidarem especificamente daquele setor e de setores diferentes. Então, eu acredito que a gente pode dar uma contribuição bem mais interessante se a gente se voltar para essa realidade das pequenas e médias empresas. Então, dentro desse contexto, dentro dessa realidade, eu gostaria de te perguntar o seguinte: o que é mesmo compliance? Vamos lá. Primeira concepção, até quando a gente fala assim, de compliance para pequenas e médias e para grandes empresas. Compliance que vai se aplicar às grandes empresas é o mesmo compliance que vai se aplicar às médias, é o mesmo compliance que vai se aplicar às pequenas empresas. Como você bem falou, o que pode acontecer é que dentro de grandes empresas, ele exige um sistema, né, um compliance,
o compliance ele é um sistema organizacional um pouco mais avançado, mas isso em decorrência do porte da empresa, às vezes da atividade, mas a legislação que vai se aplicar para o compliance da pequena, da média e da grande vai ser a mesma. Então, o que é o compliance? O compliance ele é um termo que surgiu nos Estados Unidos em decorrência de vários problemas que envolviam organizações que estavam expandindo, e aí, em decorrência dessa expansão com outros países, eles quiseram criar uma proteção. Então, essa proteção era, já que estamos saindo, emergindo para outros lugares, também estamos recebendo empresas de outros lugares, nós queremos criar uma proteção para que a gente possa evitar casos de erros, fraudes, corrupção, tanto para as empresas que estão indo para esses países, como as que estão chegando. Então, foi criado um termo, né, um termo que vem do inglês, o compliance, que é o to comply, quer dizer estar em conformidade. O que é estar em conformidade? Eu vou estar em conformidade com o quê? E aí, quando eu comecei a estudar, sabe, essa questão do compliance, em um dos cursos que eu participei em São Paulo, no INSPER, a gente discutia muito. Assim, estar em compliance é estar em conformidade. Então, as empresas, sejam elas pequenas, médias empresas, elas já deveriam nascer em compliance, porque eu já tenho, né, eu como empresa, eu já devo nascer em conformidade com as legislações. Eu já devo ser constituída tendo como premissa o cumprimento das minhas obrigações, dos meus deveres e tendo os meus direitos, né, quanto CNPJ. Então, eu já deveria nascer em compliance. E aí muito se discutia isso, porque quando surgiu esse termo compliance, que era estar em conformidade, olhava-se muito para estar em conformidade com a legislação. Eu não posso, e aí, né, voltando lá para quando surgiu o compliance, 1970, que dizia assim, eu preciso estar em conformidade com a legislação do país em que eu estou começando as minhas atividades. E eu preciso que a empresa que vem para o meu país esteja em conformidade com a minha legislação. Então, era mesmo que criar, e aí os contadores, né, que me escutarem agora vão entender, eu criar padronização, assim como nós fizemos com a nossa contabilidade lá em 2007, que foi o IFRS, né, que é os Instrumentos Financeiros de Reporte à Diretoria. IFRS é eu criar um único padrão de relatórios, aonde uma contabilidade que é feita aqui hoje também é feita em Portugal. Quem pegar a nossa contabilidade em Portugal, os nossos relatórios, vão conseguir entender. Por quê? Porque não tem diferença. Então, estar em conformidade, assim que surgiu, estar em compliance, era estar de acordo com as leis de determinados países, as leis de determinado estado. E aí, muito se discutiu e dizia assim, antes ficava muito com o pessoal do jurídico, compliance. Né? Dizia assim, mas o compliance está em conformidade, eu não posso imaginar que uma empresa vai estar em conformidade simplesmente por estar servindo às suas leis. Por quê? Porque eu preciso entender que estar em conformidade, ele vai exigir, dentro de um sistema complexo, que é uma organização, as empresas são sistemas complexos, eles não são sistemas que trazem dificuldades, não, eles são complexos, eu preciso entender todas as áreas desse sistema dentro da sua complexidade para que ele possa funcionar e trazer a sua premissa, que é gerar riqueza, né? Então, dentro desse sistema complexo, não basta eu olhar para a legislação, eu preciso de algo a mais, que é o que entra, né, dentro de um compliance, olhando para esse sistema em si, é o que a gente trabalha hoje nos programas de compliance, que é desde a sua geração, com a sua gestão, com a sua governança, eu estar em conformidade com as legislações, eu estar em conformidade com as condutas, eu estar em conformidade com as políticas, eu estar em conformidade com os procedimentos e normas técnicas. Então, eu olhar para esse sistema e olhar o que de fora eu preciso estar em conformidade e o que interno eu preciso estar em conformidade. Então, o compliance, ele é um sistema complexo que ele não vai só garantir que você esteja de acordo com a lei.
Fiz até uma publicação essa semana no Instagram, o pessoal fala sobre compliance. Gente, o que é compliance? Compliance se confunde com auditoria, compliance se confunde com o setor jurídico. Eu disse, vamos lá. Todo mundo diz que compliance é estar de acordo com as leis. Estar de acordo com as leis é obrigação de todas as empresas, né? Eu preciso estar de acordo com as leis. O compliance, ele é o quê? É o ter métodos e procedimentos, eu ter processos que eu possa prevenir falhas, que eu possa detectar e que eu possa ter ação de correção. Então, eu estar em conformidade com a lei é obrigação das empresas. Eu ter métodos, processos e procedimentos que garantam essa conformidade com a gestão interna da empresa e com a legislação, que são os meus riscos internos e meus riscos externos, isso é estar em compliance. Então, é algo muito além do que lei, a legislação, estar em conformidade com a lei, ele é um dos pontos que eu preciso obedecer no compliance. Mas o compliance, ele envolve muito gestão de risco, eu saber quais são os riscos da minha empresa, qual é a conduta que a minha empresa tem. Então, isso é um sistema, né, um programa de compliance em si. Isso aplica para todos, tá? Isso vai valer só para as grandes empresas, não, as pequenas, principalmente. Né? As pequenas, principalmente, porque, por vezes, acabam fazendo atividade de uma forma que pode ser conduzida, porque muitas vezes é só uma pessoa conduzindo, é um proprietário, ou é uma empresa familiar, que a gente sabe os riscos inerentes à atividade de empresas familiares, aos aspectos societários que precisam ser vistos. Então, eu vou desde o momento da gestão, da governança dessa empresa, a aspectos societários, aspectos jurídicos, aspectos de processos internos, de estoque. Eu vejo o sistema como um todo e deixo em conformidade com quem? Com as normas e condutas da empresa, com as normas e condutas que, de forma externa, é exigível. Aí entra SESMIT, entra norma de segurança do trabalho, entra, se for uma empresa que tem um órgão que regulamente, como a própria ANS, né, empresas ligadas à área de saúde, preciso ter e garantir quais são os procedimentos, quais são as políticas, eu preciso garantir que com quem eu me relaciono não tem nenhum problema dentro da sua cadeia, porque o compliance, quando ele surgiu nos Estados Unidos, e em decorrência do que aconteceu aqui no Brasil, em meados de 2009, 2010, 2011, né, com a Lava Jato, veio um descrédito, né, para o nosso país. E aí, assim, por que envolve diretamente a contabilidade? Quem é o maior detentor de informação? Que tem informação e que passa informação? É a contabilidade. Né? Eu digo muito assim, a contabilidade é aquele bonde que vem pegando todo mundo aqui, quando chegou na última linha, último canto da linha aqui do nosso trem, é onde a contabilidade está. A gente recolhe informações em cima de fatos que já ocorreram. Então, a gente consegue ver onde é que está o problema e a gente consegue fazer esse processo de volta para fazer essa limpeza, né, e ir fechando as torneiras para que não se tenha maiores problemas. Então, com o problema da Lava Jato, onde foi explícito a questão de lavagem de dinheiro, de corrupção, de contratos, né, que não condiziam com a sua veracidade, de dinheiros que não tinham destino, que estava vinculado à questão do contrato, notas fiscais frias, fornecedores que emitiam nota fiscal, que eram... aí tem um testa de ferro e tem um laranja, né? Porque não é a mesma coisa. As pessoas confundem muito. Abriram empresa no meu nome. Eu sou testa de ferro. Você sabia? Não, então você era um laranja, né? Porque o laranja é aquela pessoa que, coitado, alguém pegou o CPF dele, o RG dele, fez o bichinho assinar lá sem saber nem o que era. E aí, abriram a empresa e ele, coitado, nem sabia do que se tratava. O teste de ferro, não. O teste de ferro, ele tem plena consciência do risco que ele está correndo e ele diz, eu dou meu nome, bota aí, não quero nem saber.
Então, foram, né, assim, veio à tona todas essas questões, muita coisa que envolvia o nosso poder público. Então, você imagina o nosso principal sistema sendo exposto, né, lá fora, onde é que está o problema? Foi uma empresa de economia mista. Quem era o principal detentor, né, do controle? Quem estava lá no conselho, quem estava aprovando? Era o pessoal da parte pública. Poxa, então, como que ficava essa relação? Como que aqueles que precisam exigir o cumprimento da norma é quem não está cumprindo normas e leis? Então, nosso país caiu no descrédito, e isso impactou diretamente nossa economia, isso impactou diretamente nossa classe de profissionais. Por quê? Porque se perguntou muito. A contabilidade não viu, a controladoria não viu, a auditoria não viu. Muitas auditorias, né, foram colocadas à prova nesse momento, tanto que, à época, a própria Petrobras, ela não publicou as suas demonstrações financeiras, porque tinha ressalva, então ela não cumpriu esse prazo. Então, foi assim uma descida, né, árdua, longa, mas que, assim, acho que o conflito é o início da boa solução, né? Então, a boa solução foi: precisamos recuperar a nossa credibilidade, precisamos olhar para um país que tem, sim, muitas riquezas naturais, né, que envolve, né, diretamente a empresa que estava ligada a todo esse processo de escândalo, e precisamos criar exigências. E aí veio a Lei 12.846, que é a Lei Anticorrupção. A Lei Anticorrupção, ela já tinha uma antes, que era a Lei Antitruste, que envolvia uma base de proteção contra as fraudes no âmbito até financeiro. Mas a Lei Anticorrupção, que é a Lei 12.846, ela veio trazer não só sanções, mas ela também veio trazer atenuantes. Para quê? Ou por quê? Diante do escândalo que aconteceu com a Petrobras, e com outras que foram surgindo, muitos estavam ligados ao próprio envolvimento com a parte pública e com alguns processos licitatórios. E aí, diante desse fato, né, acometimento, eu assim, olha, então a gente vai criar um programa, e dentro desse programa, que foi intitulado como Programa de Integridade, as empresas que tenham programas de integridade, que o programa de integridade é um dos pilares do compliance, né, além da governança corporativa, além de apoio de alta direção, canal de denúncia, enfim. Esse programa de integridade, as empresas que tiverem esses programas de integridade, se elas estiverem envolvidas com algum escândalo de corrupção, elas podem ter atenuantes às suas penas, né? Então, assim, dentro da própria penalidade, existem multas que são impostas a essas empresas que estão ligadas, existem sanções como cadastro dessas empresas em sites públicos que, né, constam lá na Receita Federal, como são empresas que já foram punidas, e aí, por elas serem empresas punidas, elas já estão diretamente, assim, com seu risco reputacional, né, à mercê. Vou te dar um exemplo, assim, uma das medidas que a própria Petrobras criou, né, porque também teve que se reorganizar, teve que criar o seu compliance, foi: hoje, para você ter qualquer relação com a Petrobras, você precisa ter um programa de compliance, você precisa ter um programa de integridade, precisa ter políticas, precisa ter canal de denúncias, precisa ter termos de conduta para com seus fornecedores. Então eu vou fechar um contrato com a Petrobras, onde eu vou terceirizar determinada atividade, mas eu também faço essa terceirização. Existe aqui uma cadeia de responsabilidade subsidiária. Então, eu preciso ter um termo de acordo onde eu preciso comprovar para a Petrobras de que, olha, esse meu fornecedor, ele assinou um termo dizendo que eu não sou conivente com práticas anticorrupções, com trabalho escravo, trabalho infantil, entre outras, né, normas que a gente coloca nesses termos de acordo. Por que eu faço isso? Eu não tenho como ter controle no outro, né? Então, eu controlo o que é meu, eu controlo as minhas políticas, eu controlo as minhas normas, eu controlo a minha conduta. Eu não tenho como controlar a sua, mas eu tenho como evidenciar que, ao fechar um contrato com você, eu deixei claro que eu não sou conivente com as práticas que você venha a praticar, né, a fazer.
Então, eu crio procedimentos. Antes de fazer vou até usar assim esse exemplo, né? Antes de fazer um bate-papo, um podcast desse sentido, eu vou averiguar quem é o evento, qual é a conduta, onde vai veicular, se não tem nada que... Aí, se fosse um produto que eu vou comprar de você, um serviço, se você não tem nenhum cadastro em sites de cadastro de empresas com impedimento de relacionamento com a parte pública, porque aí se você tiver, você já fraudou alguma licitação, você já descumpriu alguma coisa em contrato, então eu não tenho rede de relacionamento com quem tenha cadastro, eu não tenho rede de relacionamento com quem tenha cadastro em empresas punidas. Então, nós temos esses dois que são os básicos, onde eu já coloco no processo de triagem para eu fazer um cadastro no fornecedor. Então, eu consigo provar que, embora eu não tenha controle com você do que você vai fazer, mas que você assinou um termo comigo, que você sabe que a minha conduta não envolve nada que esteja ligado à corrupção, à fraude, à lavagem de dinheiro, à propina, né? A vantagem através do poder público. Então, tudo isso é levado em conta dentro dos processos das políticas, e se porventura você tiver algum problema, né, e vier pingar em mim, porque o problema foi em decorrência do que você fornece para mim, eu tenho como provar e dizer assim, olha, eu não vou ser penalizada em decorrência de uma atitude, né, ilícita do meu fornecedor, embora o produto fosse para mim, por quê? Porque ele assinou um termo de conduta e eu tenho o meu programa de integridade. Então, isso atenua a minha pena, atenua alguma multa que, porventura, venha cair sobre a questão da própria responsabilidade subsidiária, né, que em alguns casos você precisa pagar no lugar do seu fornecedor. Então, são programas que dizem assim, olha, essa lei, a 12.846, diz assim, eu vou começar a punir, vou começar a cobrar, vou começar a penalizar. Ok, mas o que é que eu vou fazer nessa cadeia horizontal, onde todo mundo acaba se relacionando, onde tem essa multidisciplinariedade? Como que eu vou fazer tudo isso? E aí, né, existem esses meios e esses mecanismos para que possa ser feito. Por último, agora, Everton, nós estamos com um projeto de lei, que aí é válida, assim, embora você olhar a 12.846, ela está muito ligada à parte de licitação, então, muito ao envolvimento com empresas do poder público, mas a CGU, que é a Controladoria Geral da União, ela ela adaptou, né, a 12.846 para um perfil de empresas privadas. Então, existe hoje uma exigibilidade, né, de programas de compliance de integridade para o poder público. Nosso estado de Ceará, ele é exemplo, a Controladoria Geral do Estado é exemplo em implantação desse programa de integridade, mas a CGU, né, criou um programa para as empresas privadas, e aí ele envolveu tanto a parte de governança corporativa, dentro dos seus pilares de equidade, promover igualdade no trabalho, transparência, que aí envolve como que você trabalha a parte de transparência, que é o que chama, né, do accountability, que são as informações contábeis, veracidade, cumprimento de lei, a própria parte da sustentabilidade, cumprimento das normas, envolve a parte de conduta dos profissionais, dos colaboradores dentro da empresa, se está conivente com a missão, com a visão, com o propósito da empresa. E aí existem lá os pilares que está voltado para as empresas privadas. E aí nós tivemos agora, no dia 11 de dezembro de 2020, o projeto de lei que vai alterar a lei de licitação. E aí eu vejo isso como uma fusão, né, vou dizer assim, até para fazer um pouquinho o que os meus meninos dizem lá em casa, né? Vai fazer a fusão aqui. Imagine que a 12.846, a 8.666, que era de lei de licitação, ela dizia assim, olha, aqui eu falo sobre um programa de anticorrupção voltado para as empresas do poder público, mas ele não menciona especificamente como que vai ficar na lei de licitação. Por quê? Porque a lei de licitação não foi atualizada. Eles fizeram a fusão, né? Pokémons, aqui, os dois Pokémons fizeram uma fusão aqui, e aí eles evoluíram, que é o projeto de lei que foi aprovado agora, no dia 11 de dezembro de 2020, a lei que vai alterar a lei de corrupção,
ou melhor, a lei de licitação, e já foi para o presidente, né, para a sanção do presidente, e um dos pontos principais é programa de integridade, Everton. Então, sendo sancionada pelo nosso presidente, as empresas que quiserem participar de licitação, elas terão que ter programas de integridade. E ele deixa bem claro, né? Programas de integridade, eles nem frisam tanto essa parte do compliance, é programa de integridade. Inclusive, vai ser critério de desempate. Então, se duas empresas que estão participando de licitação, sejam elas pequenas, médias, grandes empresas, estão participando de licitação, não, nas diversas modalidades, tá? A questão era o preço, opa, empatou, o que é que vai desempatar? Qual empresa tem programa de integridade? Essa, então é ela que vai ganhar. E existe ainda um outro parâmetro, que diz que independe, já não é mais só para esse critério de desempate, é a relevância, é o valor do contrato que está vinculado lá na licitação. Então, se a licitação, o contrato tiver valor relevante, obrigatoriamente a empresa que ganhou a licitação vai ter que ter programa de compliance. E se ela ganhou e não tem, ela tem que implantar em 6 meses. Então, eu acho que isso é mais um avanço e um ganho para quem defende a ética, para quem defende o cumprimento de uma contabilidade por meios lícitos. Ah, mas como que eu vou ganhar vantagem? Como que eu vou melhorar os meus números? Através de planejamento, através através de estudos dentro da legislação, onde você possa ter uma elisão fiscal, né, onde você possa ter uma otimização e não simplesmente deixando de emitir nota, emitindo nota de forma incorreta, reduzindo faturamento, né, porque eu não vou dizer que faturei tanto, e aí dentro dos nossos sistemas hoje, digo muito, inclusive na formação dos profissionais em sala de aula, olha, você, quando emite uma nota fiscal, o fisco, ele sabe da nota antes de você, cliente, que está comprando. Então, eu fui comprar uma máquina de lavar. Cara, o Cefaz está sabendo dessa máquina antes de você receber a nota fiscal e você estava ali na loja. Então, hoje, já não tem mais essa questão de que eu não vou. Ah, mas eu não... Eu escutei muito assim uma vez. Ah, mas eu não vou emitir a nota. Passei no cartão de crédito. Desculpa, os bancos informam, né? Então, existe cruzamento de informações. Se você quer uma otimização dos seus resultados, melhore os seus processos, tenha gestão de risco, esteja em conformidade, o programa de integridade, o compliance, ele vem trazer formas de fazer isso acontecer. São processos que fazem isso acontecer. E aí, Alberto, dentro dessa questão do compliance, a gente vê muito assim, mas como que eu vejo, eu escutava muito, né? Como que eu vejo o resultado disso na minha empresa? Como que eu vejo o valor disso na minha empresa? Eu disse assim, olha, se eu te mostrar que você vai ter uma autuação por ter NCM incorreto em nota fiscal, se você tivesse um processo de entrada de nota fiscal com mais otimização, com verificação dos códigos, com verificação dos selos que estão, né, sendo feitos até pela Cefaz, que já vi em processos de análise desses, selos em nota fiscal com valores errados. E quando a fiscalização chegou, ela atuou do mesmo jeito. Ah, mas foi a Cefaz que selou e veio com esse valor. É obrigação sua, contribuinte, fazer a verificação. Dentro dos seus processos internos, você não tinha uma verificação correta, né? Não tinha uma análise correta. Então, você foi autuado. Se você tiver um programa de compliance, com gestão de risco, com otimização de processos, onde as pessoas possam analisar e não simplesmente executar, sabendo os impactos e as implicações dos processos que vão ocorrer e dos custos que vão ter quando você tiver uma autuação, porque não é só pagar a infração, né? Ainda pagar quem vai defender, o profissional. Quando você olha para tudo isso, você consegue ver valor e redução de custos. Às vezes, o que eu vejo muito é uma mudança de cultura, porque a gente se preocupa muito
em resolver quando o problema acontecer. Ah, quando acontecer eu resolvo. Eu digo muito, espero que você faça pelo menos uma reserva para a contingência. Guarde um dinheirinho para quando acontecer, né? Por que você não se preocupa em cuidar para não acontecer? Evite a dor de cabeça, né? Então, trabalhe a prevenção, não só a correção depois que o problema aconteceu. Se você trabalha a prevenção, dentro do trabalho de prevenir, existe também a correção, porque quando você está prevenindo, você está vendo que erros estão acontecendo. Então, eu corrijo antes de ter uma fiscalização, eu corrijo antes de estar recebendo o fiscal da Receita Federal na minha porta, da Cefaz, e de ter uma autuação. Então, o processo do compliance, dentro de uma explicação mais ampla, é esse, e aí ele vai se enquadrar para as pequenas, para as médias, para as grandes empresas. Para as pequenas e médias empresas, até te digo assim que às vezes acham que é complexo demais, por ele ser um sistema complexo, é complexo demais, não se aplica a uma empresa pequena. Ela se aplica a uma empresa, se ela tiver um CNPJ e tiver um dono, só sou eu. Você paga imposto, você tem relações com o poder público. Você tem fornecedores, você tem partes relacionadas. Você tem cliente, você tem partes relacionadas. Então, você tem como ter um programa de compliance, né? É só você mapear os seus processos, criar políticas e ter um dos pilares, né, que é o que também muito se traz essa credibilidade, que é um canal de comunicação. Que é fazer com que não só você possa estar detectando, mas que pessoas que também se relacionam com a sua empresa possam estar dizendo, olha, essa conduta não foi muito apropriada. Então, é criar esse canal de comunicação, garantindo o sigilo, a integridade das pessoas envolvidas, e isso é estar em compliance, isso é ter um programa de integridade totalmente possível para todos os tipos de empresa. Show de bola, Elinádia. E show de aula também, viu? Foi muita informação compartilhada. E eu posso acreditar que aquelas pessoas que ainda não ouviram falar em compliance, que não entendiam o seu conceito, talvez elas tenham ficado um pouco confusas, porque, de qualquer forma, o significado, a abordagem de compliance é um leque muito grande de possibilidades. Isso não significa dizer que mesmo pequenas e médias empresas não devam abordar a compliance nas suas empresas. Eu acredito que talvez a melhor possibilidade seja começar escolhendo de setor por setor, de área por área, e verificando as conformidades e como é que você pode fazer para tornar a sua empresa uma empresa mais eficiente, que esteja mais em conformidade com as regras estabelecidas de cada área. Mas eu gostaria de te fazer uma pergunta interessante. Você, em determinado momento, falou uma coisa que me chamou muita atenção, que se destacou para mim. E o que você falou foi, as empresas, na verdade, elas já deveriam nascer em conformidade. Eu concordo plenamente. Até porque quando você possibilita que uma empresa já nasça em conformidade, você facilita muito. É muito mais complicado você consertar, desfazer o que está errado para fazer corretamente, do que você já começar corretamente. E eu vou exemplificar aqui com uma coisa muito clara para todos nós. O cadastro de produtos. Qual é o mais interessante fazer? Você entender como se faz um cadastro de produtos correto, quais são os códigos que nele são cabíveis, qual código você deve colocar, o que significa cada código. Aí imagine aí que você tem um cadastro de 100 mil produtos. Qual é o mais interessante? Você começar do zero, tendo a certeza de que você está cadastrando cada produto corretamente, ou você ter que revisar o cadastro desses produtos de um por um. Aí você começa a ver que tem produtos duplicados, você começa a ver
que tem produto com tributação diferente. Então, veja, é uma loucura muito grande. Então, concordo com você de que as empresas, elas já têm que começar em conformidade. Porém, Silvio Meira, fundador do Porto Digital, que hoje é um dos maiores polos de inovação do Brasil, ele é um grande estudioso da parte de empreendedorismo e inovação também. Ele diz o seguinte: existem basicamente dois tipos de empreendedorismo. Empreendedorismo de necessidade e empreendedorismo de oportunidade. E aqui no Brasil, o empreendedorismo que se destaca é o empreendedorismo de necessidade. Nos Estados Unidos, no entanto, é um empreendedorismo de oportunidade. Como é que isso funciona? O cara identificou uma oportunidade, ele se qualificou para atender aquela oportunidade e ele foi lá e montou uma empresa. Já no Brasil, como é que funciona o empreendedorismo de necessidade? O cara perdeu o emprego, ou por algum outro motivo, por qualquer motivo, aliás, e ele disse assim: eu não consigo emprego, eu preciso montar uma empresa para eu poder sobreviver. E por conta disso, o empreendedorismo do Brasil, por ser de necessidade, em sua maior parte, não somente ele é de menor impacto. Aí aqui termina a frase de Silvio Meira, o raciocínio de Silvio Meira, e agora vai começar o meu. Como também isso é um obstáculo gigantesco para que as empresas já comecem em conformidade. Porque se o camarada está montando uma empresa porque ele precisa daquilo para sobreviver, ele não vai querer saber de compliance, ele não vai querer saber de organização, ele não vai querer saber de conformidade, ele não vai querer saber de contabilidade, ele não vai querer saber de cadastrar produto corretamente, ele vai querer saber de comprar e vender para obter o seu lucro e sobreviver. Né? Então, assim, em cima dessa realidade do Brasil, de empreendedorismo de necessidade, em cima da necessidade, da importância de as empresas já nascerem buscando estar em conformidade e juntando com a sonegação fiscal. O que você poderia tirar dessa mistura? Olha, eu vou te dizer, viu? Escutando você falar isso, eu lembro do pessoal das startups, né? É um empreendedorismo de necessidade, tanto que a premissa é: a empresa tem que nascer não só dentro da necessidade que você tem, né, de ganhar dinheiro, de ter um negócio, de sobreviver, mas também para resolver problemas, né? Você tem que resolver problemas. Então, às vezes, são empresas que nascem e o princípio das startups é o risco. Então, elas nascem com uma premissa: startup, ela precisa ter muito risco. Então, assim, surgem, nascem, tem procedimentos e recebem dinheiro de toda forma quando tem os investidores anjos, e eles não se preocupam em como que vai ser esse cadastro, onde é que está vindo esse dinheiro. E vou trazer para ti como exemplo uma empresa, né, que não vou citar nomes, mas uma empresa, uma startup, que eu, né, prestei uma assessoria durante um período, porque ela tinha uma proposta muito legal, e recebeu um investidor anjo, recebeu um investidor anjo, e nesse procedimento de recebimento do investidor anjo, o que aconteceu foi que ela não analisou de onde estava vindo esse dinheiro. E, na verdade, esse dinheiro estava vindo de uma propina que era recebida. Na verdade, não era nem propina, era de um desvio, porque estava vinculado a um programa de recebimento de valores para um estudo educacional, e tinha um processo de desvio, né? E aí o dinheiro que deveria ser aplicado em procedimentos
de pesquisa estava sendo destinado para um investimento que não estava ligado, e não teve uma análise de contrato, não teve uma cláusula de contrato, não teve nada que pudesse assegurar isso. Né? Então, assim, eu concordo que tem que ter papéis dentro de cada empresa. Você, como empreendedor, qual a sua função? Você quer ganhar dinheiro. Você quer melhorar o seu processo. Você quer melhorar o seu processo, que eu digo, é fazer render a aplicação financeira e do seu tempo que você fez no seu negócio, né? Então, dentro... só um instante, tá, Everton? Vontade. Dentro desse processo, você precisa entender que, dentro do processo de empreender, existem os riscos inerentes ao negócio. Quando eu digo que a melhor forma é você nascer da forma... Só um pouquinho, posso dar uma pausa, Everton? Tem alguém chamando aqui bem rápido, só um instante. À vontade. E aproveitando aqui que a Welinádia deu uma pausa, eu gostaria só de recapitular com você que está aqui assistindo esse vídeo a questão da importância de você estar em conformidade fiscal. Veja que, como a gente já vem conversando em vários outros vídeos, a questão é que quando você não está em conformidade fiscal... Aí já chegou. Bem rapidinho, mas se você quiser concluir o que você estava falando, fica à vontade, tá? Não, pode continuar. Dentro desse procedimento, você saber que... eu dizia muito para o pessoal das startups, tá? Eu dizia assim, mas eu não sei, nem tenho tempo de saber sobre contabilidade. Concordo com você. Eu concordo contigo, você nasceu para ser empreendedor, você quer gerar dinheiro, você, né? Mas aí você precisa, e eu digo muito assim, eu digo que nós precisamos de parceiros, cercados de profissionais que possam ter esse conhecimento. E profissionais, e assim, eu digo como meu compromisso, né, diante da classe contábil, perante a classe contábil, meu compromisso como formadora de profissionais, porque estou com os alunos desde a graduação, a pós-graduação, então eu tenho o meu compromisso em formar profissionais que tenham essa ética como premissa, que tenham um processo de educação e principalmente de conscientização do papel deles junto aos empresários. Porque o empresário está ali para vender. Você precisa ter noção de contabilidade, porque você trabalha com softwares, você dentro do seu produto, né? Imagina se você fornece softwares que estejam ligados à parte contábil, você precisa entender de algumas sistemáticas e implicações da área contábil. A pessoa que está ali no processo de venda, Everton, ele não tem noção do que é nenhum MCM. Quem é que precisa estar junto com ele para isso? São os profissionais. Digo muito assim, é o processo da educação também, é o processo de assim, profissional, sai um pouquinho do teu escritório, vai lá no teu cliente, ensina como que deve ser emitida uma nota fiscal, ensina como o cadastro deve ser feito, não simplesmente recebe e operacionaliza, mas volta lá, ensina, o teu processo aqui vai ficar muito mais concreto, e aí te digo, o compliance é extremamente importante nisso, tá? Por que o compliance é extremamente importante nisso? Quando eu tenho essa noção desse processo, quando eu tenho a noção dos riscos, das implicações que tem, eu, como empresário, tenho como exigir que o profissional que esteja ligado comigo, ele faça o cumprimento dessas obrigações, né? Eu, como profissional, tenho que passar para o meu cliente que ele precisa ter um bom cadastro, um efetivo programa de cadastro. Mas eu vou ver que tem cadastro de duplicidade, eu vou ver que eu tenho NCMs que são diferenciados, NCMs é o mesmo produto, mas a depender de quando compra, os percentuais, as alíquotas são diferentes. Aí eu te digo assim, quem hoje é o nosso principal aliado? Os sistemas. Nosso principal sistemas, porque ele traz eficiência de curto prazo. Eu só preciso ter alguém que tenha a capacidade de fazer todo o processo de alimentação. Mas se isso nascer da forma correta, isso vai diminuir vários impactos lá na frente. Hoje a gente tem auditor
eletrônico, do próprio SPED, Sistemas de Auditoria Eletrônica, que te diz, inclusive, que quando você valida lá o programazinho do SPED, eu dizia nenhuma pendência. Opa, não tem pendência, mas ele tem avisos. Os avisos são também verificados, ele não te impede de mandar o arquivo, mas ele vai trazer inconsistências na tua informação. Você pega um produto, está lá cadastrado, ele é litro, e a unidade está quilo. O SPED vai deixar você passar com isso. Não é um erro que diga assim, não vai deixar validar o programa, o arquivo vai validar o arquivo, mas você vai ter inconsistências. E tem a própria auditoria eletrônica que otimiza muito o processo. Né? Então, hoje você pode e deve ter profissionais competentes com você. Não precisa ser expert na área contábil, empresário, mas você precisa ter noção, né, para poder saber as implicações que tem em cada atividade, em cada nota fiscal que não é emitida ou que não é enviada para o profissional, informação. Então, eu preciso saber o que é a contabilidade, eu preciso saber o que é uma lei anticorrupção, eu preciso saber o que é que eu preciso para participar de uma licitação, não só de documentos, mas as minhas responsabilidades. Eu preciso ter conhecimento, você não precisa ter expertise, você vai ter profissionais que vão fazer essa expertise para você, mas você é o dono do seu negócio. É igual uma casa, você vai entrar numa casa, a casa é sua, quem tem a chave é você. Então, eu posso até abrir a chave, a porta para você entrar, mas é você que sabe qual é a chave correta. Então, tem que ter conhecimento. Não dá para ser totalmente a lei e ignorar, e dizer, vou correr o risco, vou deixar acontecer. Não. Os impactos financeiros, eu digo para vocês, os impactos financeiros são grandes, trabalhem para que eles nem cheguem, né? Trabalhem para que eles nem cheguem. Isso é a grande proposta que eu acho que a contabilidade tem que cumprir, compliance tem que cumprir, e eu acho que todos os profissionais, a tecnologia da informação tem que cumprir, né? Então, eu não acho, Everton, impossível, não acho trabalhoso, eu acho complexo, tá? Já nascer em conformidade, mas isso é uma mudança de cultura, uma mudança de paradigma, e precisa ser vencido. Verdade. Guaridade, olha só que interessante. No início da nossa conversa, eu te disse que eu não era da área de contabilidade, pelo menos eu não nasci na área de contabilidade, eu nasci na área de tecnologia da informação, né? E por que foi que eu comecei a estudar contabilidade? O que é que eu estou fazendo aqui promovendo um podcast de contabilidade? Porque à medida em que eu desenvolvi o software, eu precisava estudar muito sobre contabilidade para poder desenvolver. Senão, como era que eu iria desenvolver, codificar um software que precisava gerar arquivos que precisam estar em conformidade com determinada legislação e determinado layout, se eu não entendia tal legislação e tal layout? Então, eu tive que estudar muito sobre contabilidade e quando eu comecei a entregar esses softwares aos empresários, há pouco mais de uma década atrás, eu comecei a treinar esses mesmos empresários e eu comecei a perceber que eles não tinham conhecimento. E eu comecei a perceber que, em muitos casos, os próprios contadores ou não tinham conhecimento ou não se importavam muito com isso, né? Porque muitas vezes eu ligava e eu dizia assim, olha só, aqui o programa está pedindo um CFOP. Fulano de tal não sabe colocar esse código, não sabe nem o que é isso. Então, me explica, por favor, o que é e qual que deve ser colocado. Ele dizia assim, coloca qualquer coisa, você faz, não quer saber de código, não. Ela quer saber de receber o imposto. Vale lembrar que isso foi há mais de uma década atrás. Hoje em dia, isso acontece bem menos, porém ainda acontece. Aí, à medida que eu fui percebendo isso, eu fui pensando, não, isso é uma espécie de descaso. Eu vou começar a estudar mais para eu poder entender, para eu ensinar para o empresário sem precisar ligar para o contador. Aí comecei a fazer isso, aí comecei a pegar uma prática de toda dúvida que eu tinha,
eu ligava para 3 contadores diferentes. 3. E, na maioria das vezes, as respostas batiam. Mas tinha coisa que eu perguntava que cada um dizia uma coisa diferente. Aí mas rapaz, que coisa complicada. Aí no outro dia eu ligava para o primeiro só para poder bater a resposta. Aí o primeiro já me respondia uma resposta diferente do que ele tinha falado no dia anterior. Aí eu dizia, cara, mas ontem tu falou isso para mim e tal. Não, não falei isso não. Aí eu disse, Aí eu disse, rapaz, eu acho que eu vou ter que estudar muito contabilidade, fazer algum curso. Na época, até ingressei em um MBA de ICMS e comecei a estudar e fazer muitos cursos técnicos e tal. E eu acabei entrando de vez para a área da contabilidade pelo viés tecnológico. E eu te falei isso agora porque eu preciso compartilhar com os empresários e as empresárias que estão assistindo esse vídeo que, da mesma forma que eu me preocupei em saber que informação era aquela, em saber se essa informação ia prejudicar ou não, e de eu precisar garantir que a informação que eu estava colocando em determinado campo deveria ser uma informação correta, os empresários também precisam fazer isso. E o que eu comecei a comentar, naquela hora que você pausou, é que eu já tenho comentado em diversos vídeos que o fisco já passou pelo processo de transformação digital. Para quem está assistindo esse vídeo e não sabe, o processo de transformação digital é o processo de adaptação de uma realidade que antes era somente física e que agora é física e digital. A gente vive em uma sociedade cada vez mais digitalizada. As pessoas passam muito mais tempo no mundo digital do que no mundo físico. Então, adaptar-se a essa nova realidade é passar pelo processo de transformação digital. E eu sempre costumo dizer que o fisco já passou por esse processo de transformação digital. Afinal de contas, o fisco, para receber as suas notas fiscais, que antes eram em papel, hoje são eletrônicas. Como você mesma disse há pouco tempo, antes de o comprador receber no e-mail dele a nota fiscal, o fisco já está sabendo que aquela mercadoria foi comercializada. Enquanto isso, a gente ainda tem empresários hoje com o mindset de uma era unicamente física, que ainda pega o DANF e rasga o DANF para dizer eu vou rasgar para eu pagar menos imposto. Na época em que a nota fiscal era unicamente física, ainda arriscava não ser fiscalizado, porque era muito difícil fiscalizar documento físico. Mas hoje o fisco já sabe que você comprou. Rasgar o DANF é você simplesmente avisar para o fisco, olha, eu estou fazendo coisa errada. Você está vendo aí? Oh, o meu fornecedor te disse que me vendeu a mercadoria, mas eu não recebi. Não, eu não recebi, não. Aí está aparecendo, mas eu não sei o que é isso, não. Então, os empresários e as empresárias, elas precisam entender essa nova realidade que hoje é digital, porque o fisco já se digitalizou, enquanto muitas empresas nem sequer entendem essa realidade digital, o fisco já utiliza inteligência artificial para analisar a inconsistência dos documentos, através dos cruzamentos fiscais, onde ele cruza SPED, nota fiscal eletrônica, cupom fiscal eletrônico, inventário. E isso tem absolutamente tudo a ver também com a questão das startups que você comentou, não da startup em específico que você falou, mas do contexto das startups. Eu até gravei um outro vídeo recentemente também, onde eu falo, olha, eu criei um modelo de maturidade de transformação digital, onde o primeiro degrau, o primeiro nível desse modelo, ele trata da organização das informações, que é absolutamente importante, e isso principalmente também no contexto das startups, porque, veja, se eu tiver uma margem de lucro muito pequena na comercialização dos meus produtos,
e eu não souber cadastrar, averiguar, entender e a tributação e agir antecipadamente através do planejamento tributário para que eu possa ter uma margem de lucro um pouco maior. Pode ser que, por não entender nada daquilo, eu esteja tendo prejuízo e não esteja vendo aquilo. E é complicado, principalmente para uma startup, que ela tem um alto poder de escala, porque se eu tenho R$ 1 de lucro, se eu vendo 1.000 unidades de uma mercadoria, eu tenho R$ 1.000 de lucro. Agora, se eu tenho R$ 1 de prejuízo e eu não souber disso porque eu não estou vendo, quanto mais eu vender, maior será o meu prejuízo. Se eu vender 1.000 unidades, eu terei R$ 1.000 de prejuízo. Né? Bom, é isso aí. Oi, Nádia, chegamos então aqui a 1 hora. A gente tem muita coisa para conversar. Eu tenho feito algumas anotações aqui, à medida que você falou. E conversarmos mais pontos. Esse ponto que você levantou é extremamente relevante, viu, Roberto? Assim, esse processo de conscientização, a gente discute muito, principalmente junto à parte do desenvolvimento profissional, dessa conscientização, porque hoje o físico ele sabe de tudo. Existe, inclusive, uma discussão, acho que foi em julho do ano passado, participei de um debate, um webinar, né, junto com o pessoal da OAB, aqui em Fortaleza, e a gente discutia esse processo de inteligência artificial, porque nós temos a automação e temos a inteligência artificial, né? É o uso mesmo da inteligência artificial para julgamentos de processos. Então, hoje já existe a utilização da inteligência artificial na detecção de perfis de contribuintes de risco, inclusive com leitura facial. Então, vou dar um exemplo para vocês, de que na época a gente até usou como exemplo. Mas existe um contribuinte que ele foi fazer ele tem uma empresa de manutenção de celulares, ele foi fazer um curso em Santa Catarina. E ele levou um material que ele ia utilizar no curso que ele ia fazer, e de lá ele foi para São Paulo, né, despachou algumas coisas, ele foi para São Paulo, fez compras para poder vender, despachou pela transportadora, e ele veio, né, no aeroporto, só com as suas peças que tinha levado. Ele, né, caiu na leitura facial, né, que existe hoje, inclusive aqui no nosso aeroporto de Fortaleza, caiu na leitura facial e ele teve que mostrar notas fiscais, todas as peças que ele tinha levado para o curso, ele mostrou a autorização, estava tudo direitinho. E a inteligência artificial, que é utilizada hoje, foi fazer uma varredura na transportadora, porque fez um rastreio em quais eram as transportadoras que ele utilizava que tinha vínculo com o CNPJ dele. E uma dessas transportadoras, né, essa transportadora estava trazendo os produtos dele de São Paulo, a inteligência artificial chegou ao nível de cruzar quando ele embarcou para a viagem em Santa Catarina, quando ele embarcou para a viagem em São Paulo, e o período, né, que coincidia com as compras que ele tinha feito lá. E aí a transportadora foi fiscalizada, e qual foi a amostra que foi escolhida, uma das amostras, né, que foi escolhida para o processo de análise de auditoria e fiscalização? A dele, a mercadoria dele. Ele conseguiu provar a veracidade, tudo tinha nota fiscal, tal, mas alguns produtos ficaram apreendidos. Por quê? Porque eles questionaram que não tinha, acho que um certificação para poder ser utilizado, não sei se era Anvisa, enfim, ou era comprado de outro país que não tinha autorização. Nem todos os produtos ele recebeu, tá? Eu lembro que na época eu dizia assim, mas como que isso pode acontecer? Aí ele quer uma triagem na inteligência artificial, que suspeitou alguns produtos que estavam na mala dele, né, quando passou pelo raio-x, ele provou, é meu, é uso profissional, aqui as notas fiscais, mas mesmo assim a inteligência artificial insistiu em saber, deixa eu fazer um novo cruzamento, e a inteligência artificial, você sabe mais do que eu, ela vai evoluir na medida que ela vai sendo usada, né? Então, assim, quanto mais ela faz, mais ela aprende, mais ela vai evoluindo. Então, dentro desse processo, isso é o quê? Isso é fiscalização que antes precisava de um calhamaço de fiscal para poder pegar tudo isso. Hoje, é feito através de
códigos de programação, né, de programas que conseguem fazer tudo isso. Então, hoje, viver no universo automaticamente, e viver no universo empresarial, viver o empreendedorismo, eu não vou nem dizer ignorando, né? Porque às vezes você não é ignorar é quando você sabe e deixa para lá, mas é alheio, e não buscar o processo de conhecimento dentro da área, dentro das implicações dos aspectos legais, dos aspectos contábeis, dos aspectos tecnológicos, de todos os entes fiscalizadores, é um risco muito grande que, infelizmente, pode te levar a fechar a tua empresa antes mesmo dela dar o resultado que você tanto sonhava, que você tanto esperava. Então, tudo hoje é informado. Você, contribuinte pessoa física, que informa o seu imposto de renda, na verdade, eu digo muito assim, olha, por que o poder público não usa a inteligência artificial, a automação, né, desses procedimentos ao nosso favor? Porque, na verdade, assim como hoje já acontece para as pessoas físicas, né, as que querem, as que têm certificado digital, você recebe as informações e você só valida se está correto, você contribuinte, isso já poderia acontecer para as empresas. Então, reparem, empresários, que os contadores de vocês, todos os meses, mandam obrigações acessórias, que nada mais é do que uma prestação de contas de informação que o fisco já tem. Então, é como se você tivesse o tempo todo sendo testado. Deixa eu ver se tu continua dizendo a verdade, deixa eu ver se tu está dizendo a verdade. Porque ele cruza a base que ele já tem com a base que você está mandando. E ele vê assim, opa, deixa eu ver se as informações batem. Bateu? Pode comemorar. Não bateu? Vem aqui se explicar comigo. Né? Então, quem tem teto de vidro não quer que pisoteie em cima. Né? Não quer que dance em cima. Então, não tem como ignorar esses processos. Não tem mais como ficar achando que burlar, que fraudar, que estar aqui ligado à corrupção é o melhor caminho. Não. Existem mecanismos, existem meios de se ter uma vantagem, aí vou até usar esse termo, uma vantagem de otimizar os seus resultados com todo um aparato legal. Né? Para dizer assim, costuma assim, eu sou de, né, do interior, digo assim, porque é combinado não sai caro. Isso é uma coisa que eu não quero, é ninguém pegando no meu braço. Então, se é para fazer certo, eu vou fazer de uma forma que o fiscal ele pode vir, eu vou convidá-lo a vir para a minha empresa. Por quê? Porque eu estou, sim, tendo um ganho tributário, dentro de um planejamento tributário, eu estou tendo um ganho, eu posso ter um desgaste para ter todo esse processo de parametrização e implantação, mas da forma correta, para que eu não fique criando gargalos no meio do meu processo e lá na frente eu tema que um fiscal bata a porta. Porque o que eu desejo para os empresários, para os profissionais da contabilidade, profissionais das diversas áreas, é que tenha um processo de conscientização de que o fiscal deveria receber um convite nosso. Vem aqui, porque você não vai encontrar nenhum problema, ainda vai validar todo o meu procedimento. Porque uma vez fiscalizado, não teve nenhuma autuação, tem mais nada que possa não ser questionado. Acho que isso é o caminho para estar em compliance, para estar em conformidade, você poder, né, ter noites tranquilas, que eu fico imaginando você dormir com medo de quando o fiscal vai chegar. É complicado, né, Beto? Verdade, verdade. Você estava falando, eu estava pensando aqui uma porrada de coisa, como, por exemplo, eu estava pensando no projeto Brasil ID, eu estava pensando em uma empresa que ela ainda consegue comprar sem nota fiscal e vender sem nota fiscal para faturar apenas parte das suas vendas. Aí ela declara um valor bem menor de rendimento na declaração do imposto de renda de pessoa física, porém, ela compra casa todo ano, ela compra carro, ela faz viagens para o exterior e o fisco fiscalizando também as redes sociais dela. Então, assim, muita coisa tem se passado aqui. Que coitadas de donas de casa foram fiscalizadas pela sua declaração de imposto de renda, porque o que elas declaravam não condiziam com a fatura do cartão de crédito. E a coitada tinha que se explicar, porque eu empresto a minha cunhada, meu marido comprou pneu de caminhão, e aí a fatura fica cara, mas não é meu. Foi passível, né, de explicação, só que só o desgaste que você tem, desgaste psicológico, né?
Acontece assim, o desgaste físico, desse emocional, ficar abalado, por estar tendo que se explicar, cara, é desconfortável, né? Mas é verdade, teve um caso, envolvia até foi um profissional da TI, viu, Ivete? É um fantástico, um bom tempo atrás. Que ele acordou com a Polícia Federal, né? Abriu a porta da casa dele, porque ele burlou o sistema econômico na questão dos pontos de cartão de crédito. Então, ele era um profissional da área da TI e ele criou um mecanismo onde ele comprava no cartão de crédito, só que para quem ele comprava era alguém, uma empresa que era dele também, ele usava os pontos do cartão para poder viajar, para tudo, e vivia postando viagem com a família. E a Receita Federal começou a achar aquilo estranho, né? A Receita Federal achou estranho, acionou a Polícia Federal, e um belo domingo de manhã, a Polícia Federal abriu a porta da casa dele pelo telhado, né? Teve que se explicar o sistema econômico, enfim, saiu, né? Teve a sua reputação colocada à prova. Fico pensando como que um profissional desse vai ser contratado novamente, né? Você é empresário, você pode até, de uma forma, né, vou usar esse termo, de uma forma ingênua, por não ter conhecimento, colocar qualquer CFOP, porque é só para passar o cadastro no sistema. Você não sabe a implicação que vai ter lá na frente. Mas você contratar alguém que você sabe que saiu em rede nacional por fraude, né, por corrupção, se você contratar é muita coragem, né? É muita coragem. Você como profissional vai chamar atenção. Né? Você como profissional, como vai se posicionar novamente no mercado diante disso? E aí eu acho que isso vale também para os profissionais diante, às vezes, da execução do trabalho de qualquer jeito, de qualquer forma, né? Às vezes até por qualquer preço. Então, assim, um vínculo que você leva. A gente trabalha com serviço, a gente trabalha muito com credibilidade. Digo muito assim, eu não vejo um contador entregando panfleto, se bem que hoje já nem entrega mais panfleto, nem pode contar Covid, né? Mas você dificilmente vai contratar um profissional que presta serviço simplesmente porque você viu em algum lugar. Não, hoje a gente, muita parte do quem indica, de um amigo seu que faz a contabilidade com aquele contador e sabe que ele é bom, cara, ele confia, o cara é bom, eu vou lá. Não é simplesmente, a não ser que você não conheça ninguém e esteja assim, não, quem vier tá valendo, tomara que dê certo. Mas é muito questão de credibilidade. Quem vende serviço tem que vender credibilidade. Então, a sua reputação precisa, né, estar assim, blindada em relação a isso. Caso contrário, vocês colocar no mercado fica muito difícil. Quando eu vejo tudo que está ligado com corrupção, com propina, com fraude, com atos ilícitos, com procedimentos incorretos, que às vezes você sabe que vai acarretar um auto de infração para um contribuinte, para um empresário. Acho que é o seu nome que está aí na reta. E temos um código de ética que os empresários não, né, alguns não conhecem, mas que o empresário que se sentir lesionado, que se sentir que ele foi enganado por um profissional ligado às atividades contábeis, até, né, por praticar o ato de coloca qualquer CFOP, a Cefaz nem vai olhar para isso, só que é a parte dela. Esse profissional pode sim ser acionado pelo Conselho Regional de Contabilidade, pelo Conselho Federal de Contabilidade, e nós, né, temos o compromisso e respondemos civilmente, penalmente, em decorrência daqueles atos que são praticados de forma incorreta. Então, temos o nosso Código de Ética da Profissão Contábil, que diz que nós somos responsáveis, inclusive pelas as operacionalizações indevidas e incorretas por falta de capacidade e conhecimento técnico. Profissional da área contábil, se você não sabe, é melhor que você passe para o profissional ou diga, não tenho experiência nessa área, não tenho conhecimento sobre esse conteúdo, né? Ou estude muito para se tornar apto, né? Porque se você fizer e o empresário, a empresa, ela for penalizada por isso, você vai poder responder, né, eticamente junto ao Conselho Federal, podendo ter implicações que está ligada desde a advertência privada à pública, a cassação do seu registro. E aí eu digo muito para os alunos do processo de formação, sabe, Everton? Professora, meu registro foi cassado, e aí? Espera um tempo, volta de novo? Eu disse, não,
você não volta nem para o final da fila da formação em contabilidade, porque você vai ter que procurar outra profissão. Contador você não vai mais poder ser, né? Então, assim, nós temos uma responsabilidade muito grande. Nós somos detentor de informações para tomada de decisão. E espero que os colegas profissionais da área, que os empresários tenham conhecimento que nós estamos e devemos, dentro das nossos deveres e obrigações, prestar informações que possam levar ao sucesso das empresas, a confiabilidade, a credibilidade, a integridade e não a um futuro fechamento de empresa em decorrência de fraude, em decorrência de atividades e atos incorretos e indevidos. Oi, Nádia, eu vou dizer de novo o que eu disse há pouco tempo atrás. Cada frase está sendo uma ideia, uma possibilidade de a gente tirar aí 1 hora conversando, mas eu vou deixar o convite. Eu vou deixar o convite a você de a gente marcar uma outra vez ou outras vezes para a gente conversar, porque assim são muitas coisas. Ah, obrigado. Obrigado desde já. Porque assim são muitas coisas que a gente pode conversar, como por exemplo a compliance no que diz respeito ao controle de informações e ao Caixa 2, a questão de ética profissional e a escolha do escritório de contabilidade, a questão das informações e talvez até mesmo de uma possível recolocação profissional do contador com o advento da inteligência artificial. Olha aí, só esses 3 temas aí já são temas muito bons. Dá para a gente fazer uma jornada, viu? É verdade. Olha, Nádia, mas eu te agradeço por esse tempo que você dedicou aqui a gente, a todas as pessoas que estão assistindo esse vídeo, que vão assistir quando eu disponibilizar. E eu gostaria, uma coisa que eu gosto de promover também aqui, é a aproximação entre empresas e profissionais de contabilidade. Então, se você tiver interesse, eu gostaria que você compartilhasse algum contato seu, através do qual as pessoas possam te encontrar, porque algumas vezes elas podem ficar com dúvidas, ter algum problema, contar com o seu serviço. Aí, por onde as pessoas podem te encontrar? As pessoas podem me encontrar tanto pelas redes sociais, o Alinádia Rodrigues. Acho que o nome, né, o Alinádia, assim, vai ficar mais fácil vocês me encontrarem, mas também pelo telefone, o 85981869259, é o meu WhatsApp, contato direto. Então, quem estiver interessado em entender um pouco mais sobre compliance, até sobre o próprio programa de compliance em si, dentro de digo muito assim, eu desenvolvo e implanto programas de compliance de forma personificada, porque o compliance para uma pequena empresa não vai ser o mesmo para uma grande, nem para uma média. O compliance para uma empresa que ela tem um único produto, não vai ser as mesmas políticas onde eu tenho uma empresa que é prestadora de serviço e que tem relações com o poder público. Então, né, quem tiver interesse em saber, em conhecer, tirar dúvidas do âmbito, né, contábil também, tributário, pode entrar em contato comigo, a Conte vai estar, a empresa vai estar à disposição e será um prazer atendê-los. Muito obrigada pela oportunidade, Roberto. E pelo bate-papo, viu? Assim, a questão é que a gente vai conversando, vai fluindo assunto, se deixar para a gente emendar aqui até. Bate-papo muito agradável, agradabilíssimo. Falei, Nádia, muito obrigado novamente, eu que agradeço. E até a próxima. Até a próxima. Muito obrigada, tá, Everton? Um abraço. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau.